Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje eu vou levar vocês a uma viagem é, para o sistema nervoso central. Eu sei que para muitos de vocês falar sistema nervoso central é igual falar nada com nada, né? E aí a gente vai, eu vou mostrar para vocês devagar o que representa o sistema nervoso central na na para você, para o seu organismo, e como que a saúde, né, o conhecimento desse sistema e dos conhecimentos que eu vou passar para vocês vai te fazer saudar e contemplar mais o organismo e ao que o sistema nervoso serve ao organismo. Uma vez que você entende a importância desse sistema e passa a respeitá-lo, a composição que ele faz frente aos outros sistemas se torna cada vez mais harmônica e objetiva ao seu funcionamento. E aí você cria uma certa amizade, né, com as funções que ele vai desencadear em você nessa operação. E eu vou já falar assim abertamente que o sistema nervoso ela é a estrela para um organismo, assim como o Sol é a estrela para uma Terra e pontua essa Terra com luz. O sistema nervoso ele é basicamente uma estrela para o organismo. Então, vamos ver o que essa estrela faz então no nosso organismo. Bom, a princípio eu vou apresentar para vocês o sistema nervoso, né? Então a gente tem o sistema nervoso e aí nesse sistema a gente tem a medula espinhal, né? Essa medula espinhal é essa parte aqui, ó. O sistema nervoso ele é esse sistema aqui, ó. E aí eu vou mostrar por que ele é a estrela do organismo. Na composição do organismo, a gente tem, em primeiro momento, o estudo da embriogênese. A embriogênese, ela estuda o óvulo desde sua maturação no útero da materna, né? Desde a ligação desses espermatozoides, né? Dessa fundição até a maturação. Então, dentro da embriogênese, nós temos a célula se dividindo em várias divisões, e nessas divisões de células, né, a gente tem o óvulo fertilizado, né? O papai vai lá e fertiliza a mãe naquelas relações, né, íntimas, e enganam-se quem acha que a fertilização é só um processo de sexual, né? Ela
ela envolve muitos outros desequilíbrios físico-químicos em uma relação do que o próprio ato sexual de fecundação, né? Tanto antes quanto posterior. Mas deixando essas filosofias e essas partes que dividem muito a objetividade e são bons de pensar, mas para poder ser mais objetivo, a gente tem a fecundação do papai na mamãe, e aí o óvulo que vai lá e fertiliza, né, com o óvulo da mamãe, com o espermatozoide da mamãe, vira um ovo fertilizado, né? E aí esse óvulo, com o núcleo e os seus a célula, né, o seu citosol, seus embriões, né, aquelas transferências de um para outro, eles vão se reproduzindo, né, e tudo que um traz, ele tenta deixar no óvulo em organização. Assim como quando você faz uma mudança, você leva suas coisas para casa dessa pessoa, e aí você, a partir do momento que chega, você começa a organização das suas coisas. Quando o espermatozoide chega no espermatozoide da mamãe e eles dois vão pro útero, eles começam a levar suas coisas, e a partir dessa leva eles vão se organizando e se harmonizando. Nessa harmonia, tudo que eles vão se rebelando e vai se tornando harmônico a partir de processos físico-químicos, biológicos, físicos, eles vão conseguindo se reproduzir. E essa reprodução no útero vão formando os tecidos, que basicamente são multiplicações, né, de suas próprias partes. Como se a mãe oferecesse um ambiente e é tão fertilizante para eles, que é o útero, para essas células, que a partir desse ambiente e do tempo, né, e da dispersão do estímulo, né, que eles têm por estarem nesse ambiente, eles vão se reproduzindo, e isso quase que de forma automática. As células, elas vão chegando em sua harmonia, que é expediente principalmente do núcleo admitir. E assim as células, elas vão nesse meio, né, e sendo excitadas, elas vão fazendo mitoses, e aí depois que elas começam a fazer mitoses, o processo vai se tornando cada vez mais rápido, né? Uma célulazinha vira várias, vira duas viram quatro viram 8, e aí logo a gente tem sob pressão, gradiente de pressão e instrução celular, as células se desenvolvendo em uma diversidade de tecidos. Então a gente tem como estudo, né, para dividir esses tecidos, esses alastramentos, né, de mitoses desse zigoto. A gente tem a formação da ectoderme,
da derme, da mesoderme e da endoderme, que são os tecidos, né? Vamos lá, vamos mostrar isso. Então aqui a gente já tem um conjunto harmonizado de células que foram que sofreram a meiose, né? As células embrionárias. Então a endoderme ela vai ser o folheto embrionário localizado mais internamente. Então vamos pegar uma imagem. Assim, a gente tem o folheto mais interno, o que fica no meio e o que fica mais exterior. E isso é o estudo da embriogênese, né? Do geramento e da harmonização de um indivíduo. Por que isso é importante para a gente entender o funcionamento e o diferencial, né, dessas células em reação em cadeia, que faz tudo isso para nós, dessa harmonia toda. Eu vou mostrar em cerebelação que tem íntima analogia a expressão, para vocês verem, né? Folha imagem. Bom, vocês estão vendo essa folha, né? E essa folha ela tem uma forma. Essa forma ela tem o seu dispersamento, e esse dispersamento ele tem suas características por um motivo, né? Porque ele a dispersão da árvore, né? Do galho e dos pequenos galhos que o levaram, né, a compor essa folha, trouxeram em sua composição uma força contrária, que é a força gravitacional e as forças do ambiente. Então toda essa composição, né, vamos desenhar aqui para ficar mais entendido. Então você tem a árvore, né? E nessa árvore você tem os troncos, e aí desse troncão você tem os tronquinhos, e desse tronquinho você tem microtroncos, e desses tronquinhos micros você tem a folha. Então a folha ela é basicamente a descompressão dos gradientes de fluidos que desenterram e sistematicamente alimentam essa árvore, né? Eles se desenterram e alimentam a partir da respiração dessa árvore frente à terra. E essa respiração sobre a busca dos domínios, né, de todas as forças, né? A gente tem a força da gravidade, que é a força solar. Ela sobre todas essas combinações da Terra e desses fluidos, né, e dos agentes aéreos, né, que aqui a gente tem água, tem decomposição de várias matérias, né, como se fosse
uma panelona ao ar livre, e aqui está comprimido, né? Antes de sair, né, esse gravetinho aqui ele fica comprimido. Ele é uma expressão e uma descompressão dos fluidos que andam aqui. E aí ele quer sair, né? Ele quer descomprimir, aí para descomprimir ele vai e faz um vasinho. Só que ele não quer prosperar, ele quer o descomprimir o mais rápido possível. E aí ele ejeta, faz a ejeção. Só que a ejeção ela acaba compondo uma flor, uma folha. Por quê? Porque é uma adaptação onde quando se é necessário despremer, né, despremer toda essa força, esses fluidos, essa respiração dessas raízes, eles utilizam as folhas. E aí ela está sempre descomprimindo essas raízes, né? E essa descompressão comprimenta todas essas forças. E todas essas forças realizam força nela. Então olha só como é que é. Ela emite um arco de força, essa folha. E ao mesmo tempo um arco de força emite nela. E aí, enquanto esses arcos eles vão sendo emitidos, né, e vão sofrendo colisões, a folha ela vai sofrendo adaptações. E as adaptações que a folha sofre são a forma, são a coloração, é a sua expressão. E a folha expressa muito a respiração, as adaptações das raízes e a forma que ela encontrou para poder se realizar na terra e decompor toda o que ela vem se tornando, né? Nós da mesma forma dentro da composição, né? Nós somos compostos pela célula dos nossos pais, né? Os nossos pais, ao mesmo tempo que a árvore ela está sofrendo essas adaptações nessa constante, né? Nesse jogo da vida de fazer o arco, né? E lutar contra o arco dos climas que frequenta. E aí nessa luta tentar fazer uma somatória que é bom e que possibilita se adaptar. E esses somos nós e os nossos desenvolvimentos com a vida. Explicado isso então, né? A gente entra aqui então nessa aqui de conhecer os folhetos embrionários. Então a gente tem a ectoderme, que é a camada das células que se localizam mais no exterior, formação da epiderme e dos anexos epidérmicos, né? Como a pele e tal, boca, nariz, ano. Essas células que possuem raízes sensitivas, né? A gente tem a endoderme, que localiza mais no interior das células. E a endoderme, né, esse tecido, essa compressão, ela vai formar o sistema respiratório e alguns órgãos do sistema digestório. E a mesoderme é o folheto intermediário, ou seja, aquele que se localiza entre a ectoderme e a endoderme. A mesoderme origina a derme e os ossos, os músculos e tal. Aqui tem um esquema bacana. E aqui vocês podem ver que eu vou fazer um recorte nesse sistema. Eu vou pegar só essa parte daqui, ó. Que você tem na embriogênese como a folha, né? Ela é a expressão desse ser,
em outro ser, realizando adaptações para um ser cerebelar tudo aquilo que foi de adaptação. Então vamos trazer essa imagem para cá. Ectoderme, epiderme, anexos epidérmicos, sistema nervoso e cavidades. Bom, geramos o sistema nervoso, certo? A partir de todas essas engrenagens celulares que vão sendo geradas, vão gerando o que a gente chama desse maquinário que utilizamos. Agora a gente pode fazer uma visualização mais aguçada desse sistema, né? Então a gente tem a composição desses tecidos e a partir de um processo que é transcrito pela própria célula em seu crescimento e expressão a partir das pressões e das entradas de ingredientes que lhes são encontradas no útero, ele vai se compondo, né? E nessa composição a gente agora enxerga o sistema nervoso central. E esse sistema ele funciona como uma estrela para o organismo, porque realmente ele faz a transdução das energias para todo esse maquinário, né? Então vocês podem ver as fibras, os feixes que levam descargas elétricas com bases nas adaptações, né? E quando você realiza uma adaptação ao estímulo elétrico, né, você mexe com esse tecido, com esses feixes, né? E é possível sim, né? Igual você tem eletrodomésticos, os fios, né? Você pode desencapar um fio e fazer adaptação. Ao mesmo tempo, o organismo, sobre estímulo elétrico e sobre feixe, ele pode, a partir da muita utilidade do sequestro de energia para uma região, ele pode sofrer adaptação nessas fibras. Em regiões mais em algumas regiões do que outras. Vou dar um exemplo. O músico, em função da condução colinérgica que ele trabalha com o instrumento, ele alimenta muito essas fibras nervosas, essas fibras. Então, como passa muita energia e muita energia da medula bloqueada para os outros locais, as descargas elétricas que ocorrem nessa mão são maiores. Ele tem maior controle de eletricidade na mão. E a eletricidade é uma dos alimentos dos músculos, né? Para quem entende, como eu falei no começo do vídeo, né? A gente entendendo melhor o sistema, a gente consegue respeitar melhor ao que ele serve conosco, né? E se a gente respeita, né, a gente se torna amigo,
a gente consegue oferecer mais qualidade, alimentos com mais qualidade para eles, porque a gente consegue escutar esse nosso amigo, esse nosso sistema. E essa célula que dá origem a várias células, vamos pegar uma imagem que expressa muito bem isso. Né? Essa célula que vem do nosso pai, que lhe adaptou, né? É uma adaptação do nosso pai, um espelho do nosso pai com projeção para poder, a partir do espelho da nossa mãe, realizar um processo de o processo da vida, né? A união. A união, ela é estratégia para vencer qualquer força, né? Vou deixar isso claro para vocês. A união, ela é a melhor estratégia para vencer uma guerra. Uma guerra são dois times, certo? São duas forças que estão buscando estratégias para poder vencer, certo? Vencer a vitória, né? Alcançar a vitória. Vamos pegar uma forma aqui para poder deixar bem claro do que eu estou falando. Não estou achando, não é essa. Ainda não achei. Estou falando disso aqui, ó. Peraí, Ctrl Z, Ctrl. Ok, Ctrl C. Estou falando de uma razão capsular. Bom, você tem uma cápsula, né? E isso aqui é um arco, beleza? E esse arco, ele tá guerreando contra esse. Existe nesse arco aqui, ó. Esse arco, ele sempre lança a sua força assim, ó, né? E aí ele emite a sua força, a sua ondulatória de energia, certo? Essa ondulatória, essa força de energia, ela existe na seguinte forma: a ponta, o meio, né? Em seu meio existe a maior lança de energia. Isso é um arco. A flecha maior, o vetor maior de energia sai pelo meio. Em qualquer geometria de emprego de ponta, né? Então, se eu tenho um arco, a maior força está no meio. Então, existe um decaimento coerente para as duas partes, né? E eles vão se formando triângulos. Esses triângulos, eles vão se decaindo na parte e isso vai se formando um campo gravitacional. Quando existe uma força que não tem uma trajetória, um sentido, ela está parada, as forças são iguais para todos os lados. Porém, quando tem um sentido, o sentido é gerar algo, né?
e é vencer algo, porque para você gerar algo, você tem que bater em uma matéria para transformar essa matéria em sua, para poder fazer isso aqui, ó, para você fazer uma adesão da matéria. E você adesando uma matéria, você fazendo um retrato com ela. Um retrato com essa matéria seria isso aqui, ó. Você encaixar ela em você, ó. Ou nas suas razões energéticas. Encaixar ela na sua força não seria fazer isso aqui, ó, né? Ela também tem a sua força. Às vezes ela está parada, às vezes ela está em movimento. É você fazer um círculo, uma circunferência, né? E o que a gente tem aqui? A circunferência. Então você tem opa, pera aqui. Isso aqui, ó. Você tem o gameta da mamãe aqui e o gameta do papai aqui, né? O espermatozoide do papai. E aí, quando eles se unem, né? Eles estão fazendo isso aqui, ó. Eles estão fazendo esse processo. Ele encapsula, e nesse encapsular, lá dentro do útero, né? Ele entra e aí ele vai se multiplicando a partir do trabalho do útero e das forças, né? Vai se multiplicando até que dessa cápsula, né, ela não suporte mais e faça assim, ó. A força vença ela, né, e faça assim, ó. Lance para o mundo. E aí ele fica o filho vai ficar em órbita até conseguir uma coisa. E a mãe, ela vai tentar fazer isso aqui com o arco dela. Deixa eu tirar isso aqui pra cá. Ela vai tentar voltar o arco dela ao normal, para talvez receber um outro embrião e tal. É mais ou menos isso a questão dos arcos, né? Não sei se ficou claro. Aí ela tenta voltar ao normal. E aí o papai também, mais ou menos isso. Bom. E agora a gente consegue entender e respeitar melhor os sistemas, né? A gente, a partir desse encadeamento de reações no útero da mãe, a mãe ela vai se expressando, o útero se expressa e o óvulo se expressa também. E dentro das ordenadas, né, e das possibilidades de reagir, eles vão fazendo esses tecidos diferenciais. Bom, e um dos tecidos diferenciais, né, é o tecido que ele faz, é o tecido nervoso, do sistema nervoso. Eu estava esquecendo de falar que a célula é a mesma para todos, porém a conformação, né, que as relações físico-químicas no organismo, quando se encontram com as células, elas sofrem processos químicos, que são basicamente esses aqui, ó. Destilação fracionada. Vocês já devem ter ouvido falar de destilação e de processo de separação de misturas no ensino médio. Existem vários processos de separação de misturas.
como as células elas estão, ela está, ela se misturou com a célula da mamãe e se encapsulou, né? Todas as superfícies dela estão sofrendo misturas diferentes, né? Nesse processo, ó, nessa união, todo o campo de energia está sofrendo misturas diferentes com base nas projeções da mamãe. O feto ele não fica assim na mãe, e aí ele fica lá presinho no útero, e nesse prisão que ele vai se multiplicando dentro dessa prisão, essa multiplicação ela sofre processo químico de separação de misturas. Por quê? Por causa das gradientes de força, por causa dos gradientes de energia que vivem naquele vácuo interno, que são disparados pela corda que liga a mãe ao bebê, né? Existe o disparo, né, de corda, e aí desse disparo do eu esqueci o nome da corda que liga mãe e filho. Não é isso não. Vamos ver aqui, ó. Fisiologia. E não aparece também não. Não, placenta. Ih, era pra ter aparecido. Puxa. Lembrei. Cordão umbilical. Então esse cordão umbilical ele é um agente condutor, né? Você tá vendo que existe os alimentos, né, que as células que são digitados nas células. Conforme chega e conforme a forma dessa corda recebe esses estímulos, esses nutrientes, ela vai se desconformando, né? Desconformando em função dos reagentes que lhe chegam. E nessa desconformação e reconformação em frente a esses estímulos, elas respiram esses fluidos e se transformam no útero a partir da meiose. E aí nessas transformações a gente tem vários tipos de células. As células que vão ser o destaque, né, desse sistema são as células nervosas, são os neurônios. E aí os neurônios eles vão fazer origem a essa ectoderme, e aí a partir deles os feixes eles vão ser desenvolvidos, e esses feixes sendo desenvolvidos, né, o armário deles, né, que é como se fosse a nossa como que chama? A nossa tecelã, a aranha, como se fosse a nossa tecelã, a aranha, ela vai tecer essas fibras e vai cuidar de exportar energia para com elas. Então a gente tem nessa anatomia o cérebro,
o cerebelo, a dura mater e a corda espinhal, né, a medula espinhal. Essa medula espinhal, ela vai fazer a dispersão de energia para o corpo, né? E ao mesmo que eu falei dessa questão aqui da dispersão, da evacuação dessa respiração das raízes, ela faz folhas, né, para se desexpressar, né, ela descomprimentar todos esses fluidos, essa respiração dessas raízes, né, nesses reagentes, nesse solo. O nosso corpo, ele vai se desexpressar a partir da condução desses estímulos que são transduzidos, principalmente em estímulos elétricos. Vocês vão ver que essas fibras que são gerenciadas por essas portas que estão localizadas na medula espinhal vão ser os mecanismos que a gente vai conseguir controlar na dispersão das atividades que nos é propício o controle. E agora eu queria que vocês dessem uma olhada mais atentada para esse sistema, né? Vamos tentar fazer. Ixi. Não. Também não. Vamos voltar. Eu não quero. Vou voltar. Então vocês podem ver esse sistema. Imagine esse sistema em você, isolado no universo, né? Cara, existem formas de buscar isolar o complexo, comunicar apenas com esse sistema, né? E aí você tem que fazer tipo o isolar. Você tem que isolar todos os sistemas para estudo, né? A melhor forma de respeitar e de conhecer alguém é conversando com esse alguém e entendendo, né, e vendo a verdade que ele te conta, né, a partir da sua amizade, né? Porque se você for mal com um sistema, ele vai ser mal com você. Se você atacar o sistema, ele vai dar tudo que ele tem para te atacar, como um sistema de arco, né? E das linhas de energia. E é mais ou menos assim, ó. Existem as energias que são arcadas, né? E saem desse sistema. Só que essas energias que saem desses sistemas comunicam com todos os outros sistemas. Então essa estrela que vibra e que transduz os sinais ambientes para o corpo, fazendo as comunicações elétricas, ele conversa a partir disso. Então, se eu isolar todos esses sistemas, e eles estão aí em você, olha, todos esses sistemas, todos esses componentes do seu organismo, e for conversar com esse sistema, ele vai falar para que ele está servindo. E nossa, essa é uma estrela nossa, caraca, é muito o que ela faz por nós, né? É como se fosse a gente controlando um robô, né? Imagina aí você
lá no Transformers, né, o Power Rangers, essas coisas assim. E aí você controlando o robô. Nesse momento é você gerenciando, você fazendo o papel desse sistema, né? Então esse sistema, se a gente isolar todos os sistemas, ele vai ser um robô, porque ele controla, é ele que controla os impulsos nervosos, fazendo habilidades laboriais, né, tipo labirintos, fazendo adaptações nessas fibras para que elas fiquem fortes e consigam cada vez mais eficiência nessa distributiva de energia frente às fontes que lhe tentam guerrear, né? Guerrear é fazendo uma força, é fazer aquela força que a gente falou, né? Só que a melhor estratégia é a união, e é essa que o corpo sempre busca, né? Para qualquer tipo de guerra, para qualquer tipo de força contrária, é a união, é fazer o arco se circunferir, porque aí ele consegue fazer o reconhecimento em todos os pontos possíveis dessa energia e lançá-la melhor ao organismo, né? Fazer a distributiva. Agora a gente vai falar mais um pouco desse destilado, né? Desse processo de destilação fracionada. Bom, no corpo a gente tem vários fluidos que são agentes comunicantes e agentes reguladores. Esses fluidos que estão para o corpo, o nosso corpo humano, principalmente as energias exteriores, né, são os mesmos que estão para todas as vidas. Porém, a dependendo das reações e qualificações celulares de algumas vidas, né, de alguns agentes vivos, eles vão em cadeia, né, a se alimentar mais de alguns do que de outros, e assim são as vidas, né? E nós somos diferenciais de vidas porque a gente basicamente se alimenta, e nesse processo físico-químico de transformação e adaptação, de guerra mesmo contra as energias, a gente busca fazer as alimentações, né, e as gerências. As gerências que a gente faz são para poder fazer com que todos esses organismos se alimentem e se consigam estar em homeostasia, né? O sangue possa se alimentar e alimentar os outros órgãos, né? E para alimentar, elas precisam serem ativadas, né? Precisam de passar por processos ativos. As fibras, e cada um desses sistemas, né, se a gente for conversar com eles vão falar com nós que preferem mais um tipo de ração, né? E a partir dessas rações a gente vai formar nossas razões de gostar da vida em função deles, porque eles são os nossos filhos primários, a harmonia entre eles, né? E a gente está sempre buscando essa homeostasia, esse equilíbrio. E todos esses, né? Todos esses combinam entre si e escolhem uma receita que permite todos eles se alimentar diariamente em um horário. Então esse é o relógio biológico que permite, no final do dia, você estar bem consigo mesmo, né? Você respeitar todos esses agentes, e a partir desse respeito escutar o que cada um quer se alimentar, precisa, né? E aí você combinar entre eles qual que vai ser a melhor receita diária. E dentro desses destilados, eles vão fazer a distributiva junto aos órgãos decompositórios.
Por quê? Porque é necessário, né? Você vê que sem atividade não chega. Se você não levar comida e dar comida na boca desses dessas desses dessas estrelas, desses sistemas, desses órgãos, levar na boca é você levar nos canais ativos deles, né? Você vai deixar eles com fome e os canais vão se perder. E aí a gente vai entrar nisso agora. A medula espinhal, né? A gente está falando da medula espinhal. A medula espinhal, ela é ela é a corda que leva alimento energético para as células, para abrir os canais e limpar os canais. Você pode ver que aqui a gente tem vários receptores. Então, esses receptores, eles recebem e também voltam. Como? Olhe bem, né? Olha como que funciona. Você tem um canal, né? Então ele tá sempre assim. Quando ele recebe estímulo, ele vai e se abre, ó. Ele vai e se abre. Quando e faz os transportes para as células. E então a gente tem os estímulos elétricos que fazem esses canais se abrirem e fecharem, dependendo das proporções. E tudo isso tem nas células, esses canais. E eles estão se abrindo e fechando conforme as atividades, principalmente as descargas elétricas. E então você tem dessa medula vários plexos que, a partir da modulação energética, né, eles lançam energias e abrem os canais para poder fazer essa alimentação orgânica. Essa alimentação orgânica, ela vai permitir a qualidade, né? A qualidade das funções, né? Todo o trabalho do homem, desde de trabalhar na matéria e escrever, deixar suas escritas, são buscas de melhorar a qualidade de vida. Então, você acha que esses trabalhos são só para a pessoa ficar mais rica financeiramente? Não. Os trabalhos, eles têm a ver com todas essas formas de fazer a alimentação desses sistemas, né? Então, todos os trabalhos, eles buscam fazer a alimentação e tal desses sistemas, com base nessa forma de interpretar. Então, né, você tem a medula espinhal e aí você tem as substâncias que formam essa medula espinhal, que se diferenciam por conta dos contrastes de fluidos que ela transporta nas suas condições de se estabelecer. Aí você vai ter a substância cinza e a substância branca, que se diferenciam como o neurônio, né? O neurônio, o axônio, ele vai ser a substância branca e o corpo celular, ele vai ser a substância cinza. Ele pega os impulsos nervosos e conduz ao cérebro, para que o cérebro, né, o axônio e os somatórios de cadeias de axônio, né, consigam fazer a alimentação e discorrer ela
sobre a expressão que conforme o homem foi se desenvolvendo nessas inteligências e nessas trabalhos de instrução, ele consegue mandar agora pulsos inteligentes de energia, transduzir esses pulsos de energia para poder fazer, como um robô faz, né? Operações cada vez mais sensitivas, porque ele está sempre repetindo o pulso e deixando e gerenciando essas fibras nervosas. E aí, então você está vendo o robô e como que funciona a programação neuronal. Ela parte de muita repetição e de muita diferenciação dessas portas, desses gaps de distributiva de energia. Desses gaps, desses receptores então é como se fosse um espelho, ó. Você recebe e depois você manda o impulso, ó, tipo uma roda. Recebe e manda, recebe e manda, recebe e manda. E aí você repetindo cada vez mais, você por repetir, por se alimentar desse impulso repetitivo, ocorre a adaptação na localização que é precisa, né? Então o ser humano ele é exato, porque ele é fechado, sabe? Se ele repete muito uma coisa, ele se crucifica dessa coisa e gera especificação. E aqui as plantas, elas não têm sistema nervoso central, que significa que elas não conseguem sentir nada, né? Só que os seres humanos conseguem. O sentimento, né, ele é basicamente um contraste que desimpulsiona. Então, a planta, em coerência, ela consegue sentir sim. Só que o que ela sente é a necessidade de se descomprimir, de respirar, e essa necessidade de respirar se transforma, né, nesses receptores fotoquímicos. Como a gente ilustrou, as plantas elas têm as raízes e essas raízes se relacionam com o solo e com os componentes que nesse solo vivem, né? E a partir desses componentes desse solo, essa planta ela sofre adaptações, e uma delas é a descompressão que faz, né, essa alimentação toda. Então a descompressão ela quase que é a folha, e aí a folha ela vai descomprimir, vai fazer essas descompressões e gerar suas resultantes, né? Ela pode ter várias formas. Isso depende do solo, depende da raiz, depende do estímulo solar, de várias coisas. E aí ela consegue sentir o que ela consegue sentir? Ela consegue sentir a fotoquímica, ela consegue sentir o solo. E é o mesmo para nós. A gente consegue sentir os contrastes e a gente expressa isso, né? A folha ela expressa o contraste na proporção de verde e das várias outras cores que esse verde consegue alcançar em um espectro, né? A fotoquímica e o processo químico da fotossíntese ela utiliza a luz do sol para as reações. Por esse motivo, reações de claro. Vamos ver aqui. Então você tem fotoquímica.
A luz, ela não é uma energia? Bom, beleza. Então, se você tem no seu ingrediente celular, né, nessa sua realização de expressão, uma recepção, um canal receptivo para essa luz, você sente, né? Então é inapropriado você falar que uma planta não sente, né? Porque ela não tem sistema nervoso. Daí a gente já descarta isso. E o sentimento, ele é um contraste. A planta é cheia de contrastes. Então, pelos contrastes que ela consegue nos mostrar, a gente já consegue ver que a planta tem muito sentimento, né? Tudo que passa sentimento, ela tem sentimento. A energia, ela tem vários comprimentos de onda. Esses comprimentos de onda eles só ganharam essa razão, essas características, porque houve uma aceleração em uma onda, houve uma descomponentização para compor, e nessa guerra de descompor foi feito isso aqui, ó. É uma guerra de descomposição, né? Nós vivemos em guerra de descomposição, porque uma onda, ela se descompôs e acelerou. Então o homem e a mulher, se descompôs e aí agora sempre está buscando se recompor. Mas não só o homem e a mulher, foi o embrião, né? A primeira célula. E aí isso é uma guerra de energias para poder se adequar, né? Uma guerra de expressões para poder alcançar essa harmonia, essa circunferência, essa adequação de parâmetros, né? Para poder a gente alcançar essa união, que é a melhor estratégia da guerra. Para vencer a guerra é a união. Olha só, você consegue fechar, desencapsular esse impulso, né? E assim, todo o agente vivo, ele quer arcar com a sua vida, e ele só vai parar com esse arco se tiver um arco perfeitamente que se opõe a ele. Então essa é a perfeição que consegue fazer isso aqui virar 2, né? Só que esse 2 que ele vira assim, ó. Ele se agrupa tão forte que vence, né? Já não é guerra mais, é união. Aqui, ó, é guerra, sabe? E aí sempre um tá tentando as suas estratégias. O ataque maior é sempre pelo meio, porque o meio, ou a ponta, né? A ponta em que se está dirigindo desse vetor, vamos desenhar aqui. Inserir forma, vamos desenhar aqui. Ó, sempre a ponta, né? Sempre a ponta é aonde que sai mais. Você pode escolher várias pontas para uma geômetra. Porém o arco, né? O arco é meia circunferência. E é o que a gente geralmente é. Nós somos meia circunferência. Por quê? E aí a gente tem as linhas de ondas, né? Que aqui, ó, aqui decresce e aqui decresce, e no meio sempre é o maior. Porque consideramos a gente ser um arco, porque a gente tem os vasos, né? E nos vasos que a gente tem, de todos os vasos, aquilo que sai é um arco. É um arco que recebe desse vaso.
dessa circunferência, porque toda circunferência ela emite em arco, né? Toda a movimentação que expressa principalmente a energia de uma circunferência é em arco, né? Você pode ter uma circunferência fechada ou a vibração que essa circunferência emite. Porém, quando você cruza, né? Você cruza com outras energias, e é o que sempre acontece no ambiente. Só se em laboratório você isolar energia, que é quase que impossível, você tem que meio que evacuar, você não tem outras linhas de energia. Então a gente tem sempre linhas de energias, e aí essas linhas de energia estão sempre transformando as nossas em arcos. Principalmente o equilíbrio, né, que é a energia de ficar no chão, de pisar no chão, né? O próprio pisar no chão leva arcos, né? O nosso próprio pé é um arco. Não sei se vocês repararam. Vamos pôr aqui pés juntos. Não sei se vocês já repararam, mas os pés eles são arcos, né? Olha, aqui a gente tem um arco. Consegue perceber? Há um arco aqui. A própria mão é um arco. Se você parar para visualizar direitinho, você vai ver, a mão é um arco. Aqui. Olha. As mãos juntas até que não, mas a mão livre, olha, é um arco. No meio a gente tem a maior linha de força, e aqui vai decrescendo. E isso é interessante, porque é a partir da semelhança e desses arcos que a gente tem as acelerações diferenciais das ondas, que são basicamente a decomposição fotoquímica em tecidos diferentes, né? Quer dizer, a decomposição energética em tecidos diferentes. Você tem vários tipos de tecido humano, né? Isso aqui é um tipo de tecido humano. Esse aqui a gente chama de tecido nervoso. A gente tem o tecido ósseo. Isso aqui para nós é um tecido. Por quê? Porque a matriz celular que preenche, né? Que acomoda essa formação, ela tem as mesmas características, né? É o mesmo ingrediente, é o mesmo destilado de fluidos orgânicos, né? E é assim para todos, né? É o mesmo destilado de fluidos, né? Orgânicos que fez a célula em fisicoquimicamente se transpor e alcançar esse resultado, essa composição. É o mesmo para as plantas. E aí você tem essa imagem aqui da energia, né? De uma onda sofrendo as suas sofrendo características que a gente discrimina, né? E aí, por discriminar, né, frente aos tecidos, a gente também discrimina no organismo. Há uma discriminação frente à conformação celular, o gradiente citosólico dele, né, a resposta, né,
as respostas dos canais. Então existe esse retrato ondulatório no corpo. Essas ondas elas conseguem ganhar aceleração e desaceleração nesse sistema, né? Você consegue acelerar e desacelerar porque a gente conseguiu fazer adequações de harmonia e decomposição dessa harmonia para gerar um estado de harmonia com uma outra matéria. Isso nos diferencia de muitos animais, porque o homem, ele, a partir da observação de si mesmo e na engenharia da sua auto-performance, ele construiu várias ferramentas de intimidade que permitiram isolar as comunicações de outros tecidos, e isolando elas, né, cada vez mais, e conseguindo eficiência e adaptação cirúrgica a essas isolações, ele conseguiu cada vez mais adquirir performance a alguns sistemas. Eis a inteligência do homem, né? Trabalhando si mesmo na matéria. E aí, conseguindo fazer o controle dessas energias. A gente tem um aguçamento a todos os controles ultimamente de resposta sensitiva, né? O que a gente está falando basicamente agora é desse controle da ondulatória. O nosso corpo ele emite ondas em todas as suas pontas. Existem ondas maiores e nas outras, todas as pontas existem a onda maior. Por quê? Porque é a saída, né? Então, a resposta é simples, né? Você não tem mais passagem, né? Aqui é o final da passagem. Como aqui é o final, existe a batida, né? Então todo tecido que abate, né? Agora vamos vestir, né? Vamos fazer uma vestidura. Então você tem a batida, e aí nessa batida e nessa transmissão de energia até que chegue na ponta, você tem todas as suas descargas, e quando chega na ponta, ela já não tem mais para onde ir, para onde que a energia vai. Então ela bate na pele. E por que as pontas, a palma da mão, olha, adquirem essa aparência mais onde não cresce cabelo, onde tem linhas que a gente chama de digitais? Por que a ponta do dedo ela adquire calo, ela é mais grossa? Por que cresce unha na superfície do dedo? E aí a gente entra aqui, ó. Vamos compor então, olha. A gente tem paredes e nessas paredes elas vão, quando a energia chega aqui, ela basicamente vai fazer o arco. Ela vai fazer esse arco. Porque ela vai bater na parede, um pouquinho vai sair, um pouquinho vai retornar para o corpo, olha. É mais ou menos essa imagem aqui, ó. Um pouquinho vai sair e um pouco vai voltar. É o princípio da física que fala da ação e reação. E o controle, né? E isso tudo vai traçar um controle, ou a busca pelo controle. Então você consegue ver que existe a guerra contra as energias exteriores e contra a energia interior, né? Uma coisa importante para falar desse encamadamento, dessa dispersão de energia, acho que esqueci o que eu ia falar. Vamos ver.
tem as características, né, dessas ondas, dessa dispersão, o trajeto dessa onda. Vamos descamar aqui. A trajetória dessa onda. E todos os pontos que a onda passa, a onda vai sendo descarregada, a onda elétrica, e os mecanismos de recepção a essa onda vão sendo explorados, né, os receptores. E então você vai ter receptores, né, em todos os tipos de células, né? E aí você consegue fazer cada vez mais o fortalecimento desses receptores para receber cada vez mais. Se você fortalece um receptor, ele consegue lidar, né, com mais impulso. Às vezes chega muito impulso nessa catraca, nesse receptor, e você consegue gerenciar o controle deles, né? Ou você consegue fazer força contrária para poder não deixar entrar. Você pode fazer um bloqueio, né? Você pode bloquear assim, trancar, e não deixar o impulso passar nessa região, e aí o impulso vai para outra região. E aí, com isso, você consegue mudar a aceleração e o sentido da descarga energética no organismo. Isso é muito interessante. O organismo, então, ele está sempre se harmonizando conforme os reparos que as transduções fazem nos seus receptores sensitivos, né? E quanto mais você consegue fazer essa alimentação, quanto mais você vai envelhecendo e vai lidando e organizando essas sensibilidades, criando mais, aumentando o seu espectro de sensibilidade, né, à luz, você fortalece esses receptores e consegue praticar, né, fazer modulações mais inteligentes, né, que realçam o gradiente de contraste, né, esses destilados de contraste no organismo. Mas você vai sentindo essas forças e elas vão você vai criando alimentação com elas. É quase que o seu organismo, né, no isolamento de cada um desses sistemas e na experimentação que gerou um contraste diferencial sensitivo para eles começam a falar com você: olha, eu provei aquela vitamina, aquela reação, aquele alimento, e ele me deu, e se deu melhor no meu organismo. Mas não é no meu organismo, é nesse sistema. Então, às vezes é o sistema ósseo falando: eu pratiquei com aquele instrumento e ele me deu um resultado melhor. Eu quero mais ração dele. E aí tudo isso vai gerando, né, essa reunião. E essa reunião, que é a melhor estratégia para vencer essa guerra, falado aqui, é o que vai definir o retorno, a lei do retorno, que vai definir qual que é a ração que vai alimentar, que vai conseguir levar o seu ser a fazer essa união, esse desacoplamento, né? Você vai desacoplar, se acoplou e desacopla, né? Faz a união.
Não, a gente já está acabando aqui. Vamos ver se tem alguma coisa. Campo elétrico. Isso aqui eu já falei, né? Olha só. Tem os campos elétricos e as somatórias, né? A gente está sempre assim, ó. A não ser que estejamos isolados, né? Nosso corpo está sempre assim. Por isso que tudo é energia, né? Se você for parar para pensar, tudo é energia, porém descontrastada nas matérias. E assim, o ambiente, né, tem vários tipos de estímulos, de contrastes para as nossas sensibilidades. Esses agentes, eles contaminam, né, e às vezes o nosso organismo ele desreferencia esses componentes, né, que podem danificar a habilidade, né, desse corpo se compromissar à vida, né? Então, se você perde o retrato da amizade com esse agente aqui, ó, com esse sistema, você prejudica, né, esse retrato. Ao mesmo com esse, né, se você para de escutar bem ele, né, e para de alimentar ele bem, você perde. Ou se você frequenta ambientes que para esse seu amigo aqui interior não vai bem, ele vai começar a mandar respostas para você, né? E por exemplo, se para esse aqui, ó, aparentemente está bem, né? Ele está se enganando porque o bem não é a união, né? E se esse aqui está mandando uma resposta de que não está bem, você tem que convencer os outros para poder fazer esse ficar realmente bem, de verde bem. Porque o verde, ele é a maior expressão do bem, a verdade. Qualquer cor diferencial, um amarelinho aqui, um rosinho aqui, é o que não está bem, né? E aí isso é por conta dessas razões atmosféricas, contaminantes do ar, isso e aquilo. São vários destilados da vida que não competem, não alimentam bem a vida, né? Alguma vida deve se alimentar deles, porém não a nossa, porque sempre tem vida se alimentando da vida. Essa é a garantia que a gente tem. Eu acho que era mais isso mesmo. Bom, e então o sistema nervoso, né, a união, ela vence a guerra. E aí uma última coisa que eu quero destacar, né, deixar claro como uma ajuda do retrato desse sistema, a respeito desse desencadecimento, né, dessa cadeia de impulsos nervosos. A transdução de sinal, que é gerenciada por esse sistema, o sistema nervoso, isolado dos demais sistemas, ela não tem intuição, ela dispara, disparado mesmo. Tipo, o ambiente ele vai te controlar se você não se unir e se aliar aos seus outros sistemas, porque esse sistema nervoso ele come a eletricidade,
se não tiver agente barrador dela, né? Então, se você tiver só o seu sistema nervoso ligado, por exemplo, quando você acorda, e os outros tiverem uma atividade bem baixa ou desligado, qualquer impulso de descarga, ele vai ser muito forte, porque vai descarregar tudo, seu sistema nervoso vai comer tudo, porque ele é uma porta de entrada, ele é um portal de entrada para essas energias. Ele sozinho, ele é muito perigoso, porque essas energias são as mesmas que mexem com a nossa programação neural e o destaque de eventos que são retráteis, que se passaram há pouco tempo ou há muito tempo, porque esses impulsos, né, eles desencadeiam memórias, e acaba sendo perigoso, porque eles assaltam o cérebro, né, esses desimpulsos, e fazem com que você reaja ou faça coisas que você não gostaria de fazer. Então esse sistema ele é muito perigoso, porém ele é muito necessário. E o homem inventou várias coisas, elos, né, de se ajustar, que desde os esportes, as ferramentas primitivas, ele vai se ajustando e vai concorrendo a esses desencadeamentos para cada vez mais conseguir domá-los na sociedade. A educação básica é uma das ferramentas que mais ajuda, né? O livro, a escrita, isso a gente tem que levantar a mão e agradecer aos nossos antepassados e agradecer a Deus por eles terem encontrado essa solução, e a gente está com tudo isso hoje, né? E aí isso deixou menos perigoso, porém ainda é muito perigoso esse sistema, principalmente por isso, porque com toda essa eficiência, se você deixar ele livre e com fome, ele pode fazer um estrago nas suas configurações, nas suas formas de ver a vida, né? Na sua desloucura diária, porque a gente está sempre se desloucurando, está sempre se curando perante a performance de guia, né? Se prendendo a alguma atividade, a algum trabalho. E laboralmente, essas fibras nervosas, esses plexos nervosos, eles vão ganhando um certo domínio conforme a sua arquitetura fechada, né? Essa desinjeção de energia faz a critério do seu envolvimento. Então isso é muito eficiente, porque nessa sistemática é quase que perfeito falar. Eu admito que se você repetir muito uma coisa, você vai se tornar muito bom nisso, por conta desse sistema nervoso, por conta desse gerenciador, desse controlador que mora em você. Eu tenho certeza absoluta que se você ler muito, você vai se tornar muito inteligente naquilo que você leu, porque você vai domar, você vai conseguir adestração a essas descargas nervosas, e quanto mais adesão, mais você consegue ver e entender aquilo que os outros não entendem, sabe? E bom, e nessa de respeitar esse sistema, essas transduções de sinais, você tem várias estratégias também, principalmente quando você está desprevenido, né? Uma vez eu fui acordar
em um certo lugar e eu estava desprevenido. E aí eu acordei, só que quem acordou primeiro foi o meu sistema nervoso, por conta de um estímulo televisivo. Só que os outros sistemas eles ainda não estavam bem acordados, porque esse sistema televisivo de comunicação ele estava disparando uma certa reação que meio que inibia os outros sistemas e inibia mais e deixava o sistema nervoso confortável. Só que esse disparo no meu sistema nervoso fez ele gritar, sabe, de dor. E quando a gente grita de dor, geralmente a gente anexa a dor a um evento ruim. Só que não tinha nada de ruim acontecendo, sabe? Só a dor da alta descarga de energia. E sabe o que era? Era um canal televisivo ligado. Era um canal de televisão aberto. Aqueles canais de oração que as pessoas ficam orando. E aí sabe uma estratégia que eu fiz na hora? Meu corpo quis achar ruim, né? Com o vizinho que estava descarregando esse gradiente de energia no meu sistema nervoso. Eu fui e fiz a descompreensão interna. Eu habilmente eu fechei os olhos, né? Eu já estava com os olhos fechados que eu estava dormindo, só que eu transformei esse estímulo em algo que para o meu corpo era saudável tragar, né? Aí eu fiz umas comparações e maquinalmente eu transduzi esse sinal que não era comum para o meu organismo em um sinal comum. E acabou que eu consegui vestir, né? Consegui unir, fazer a união e a adequação e continuar no mesmo estado que eu estava, gerenciando essa descarga. Porém, essa descarga continuou tão forte, né, que me fez acordar. Aí, para mim não xingar e para mim não falar nada, eu fui, peguei o celular e coloquei um vídeo de um cara explicando sobre o sistema nervoso, né, sobre a medula espinhal. E aí tudo que ele explicou no vídeo, né, da medula espinhal era quase que ele decodificando o efeito contrário que o meu organismo estava tendo de inadaptação a esse estímulo televisivo. E aí é como se ele estivesse respondendo por mim judicialmente, né? Tipo, fisiologicamente. Aí eu me senti tão bem. Eu falei assim, cara, tá vendo? Quando a gente entende e consegue conversar com o nosso sistema, conversar no sentido de respeitar as características dele, né, e escutar a dor dele, a gente consegue buscar meios de tratá-lo, né, de fazer a união, a força, né, a força da união lutar na guerra contra a dor que esse sistema está sentindo. E aí o meu sistema muscular, o meu sistema respiratório, o meu sistema cardíaco, tudo foi e lutou, né? Eu comecei a respirar mais rápido, minha pressão aumentou um pouco, o meu sistema esquelético pegou o celular e isso foi, pra mim, foi lindo, né? Tipo, foi uma salvação, né? Ai, foi muito engraçado pra mim, né? E eu tô falando pra vocês e tô compartilhando porque é perigoso, cara. Porque você pode falar vários nãos por conta de um evento assim, né? E um evento desses às vezes asfixia a gente, faz a gente ter preconceitos que a gente não precisa ter. Porque essa cadeia de densidade de contrastes, de revestimento de tecidos e das condições que os impulsos elétricos têm de atravessar esses tecidos para ativá-los são divergentes, né?
cada um tem uma habilidade e um tipo de força que é receptível a esses derivados, né? E não cabe ninguém ter preconceito com ninguém. Isso é só questão de entender a organização dessas composições. Isso acaba com a guerra. Essa é a melhor estratégia, né? Se entender e saudá-las, né? Esse vídeo foi mais para isso mesmo. E aí depois a gente entra num outro assunto que vai fortificar ainda mais esses conhecimentos. Se eu tiver esquecido alguma coisa também, depois eu faço um outro vídeo e coloco adiante. Se você sabe de algo e quer comentar que eu não comentei, deixe aí nos comentários a respeito da medula espinhal, algo que acolhe esses conhecimentos e faz uma reiteração honesta e simples, né? Também, se você é novo por aqui, peço que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Então, um abraço.